Esse vídeo é uma teoria minha. A biologia e a ciência conseguem explicar a sua semelhança física que você possui com seu pai, alguma doença hereditária, mas isso é até certo ponto. E uma coisa relevante a ressaltar seria a personalidade do homem, dos homens de uma família. Por que essas seriam tão semelhantes? Porque parece que às vezes o espírito dos homens são passados por gerações, como se fosse o mesmo, só que renascido. E é isso, né? Muitos diriam que isso seria uma renascença ou uma reencarnação. Mas ao meu ver, o sangue de uma família tem uma explicação que vai muito mais além do que a ciência pode nos dizer. A explicação do porquê existem aristocratas e famílias destinadas à grandeza, ou uma profissão em específico. Talvez na sua cabeça eu te disser o nome de uma família que foi uma linhagem de guerreiros por décadas na história, mas nos dias de hoje são pessoas comuns. Você poderia me dizer que isso era uma época de escuridão, uma época em que as pessoas não eram livres de verdade, mas ao meu ver as coisas não são tão simples assim. Se você for olhar do ponto de vista evolucionista, por que existiram reis ou pessoas com mais poderes do que os outros? Em tese, todo mundo partiu do mesmo ponto, não é verdade? Se não existiu um Deus que criou todo mundo, e é correto dizer que os primeiros seres humanos começaram no mesmo patamar, no caso homens primitivos, mas mesmo assim, como tiveram aqueles que perseveraram e que através dos seus instintos seguiram um caminho que, mesmo sem uma explicação lógica na cabeça desses homens primitivos, eles tinham aquilo como correto? Entende? Eles seguiram um caminho em específico que deu certo, diante de inúmeras possibilidades que estavam além da compreensão deles. Vale lembrar que o homem primitivo era de certa forma alheio ao que acontecia ao redor dele. E diferente da gente que já tem uma bagagem tipo de ancestrais, já tem uma construção, tem um mundo, vamos dizer assim, pronto, não tinha isso, entendeu? Tipo, não tinha um passado. O homem da caverna era o cidadão original, vamos dizer assim. Mas até certo ponto eles estavam corretos nessa questão de tomar alguma coisa como verdade. Principalmente se esses homens se tornaram bem-sucedidos, com linhagens de reis, soldados, grandes comerciantes. Enfim, aquela pessoa, aquela linhagem que se deu bem fazendo uma coisa específica. Não precisa ser alguém da maior elite possível, mas a pessoa que sabia o seu lugar, vamos dizer assim. Ou você acha que todo mundo pode ser o que quiser com o mínimo de preparo, e que um cidadão comum poderia ser um rei no passado, um presidente nos dias de hoje, e que ele só não está nessa posição por uma falta de sorte, né? Acho que seria a palavra correta. Mas não, as coisas não são tão simples assim. Nem todo mundo que tenta alguma coisa consegue sucesso. Por mais que hoje existam empregos artificiais para uma demanda artificial, e sim, eu falo artificial porque se você for analisar, você não precisa de um smartphone para viver, entende? É uma coisa que a humanidade viveu milênios sem. Mas o foco do vídeo não é esse. No ambiente natural, na sua devida posição para construir algo, era algo que realmente fazia parte daquilo, entendeu? Como se você realmente tivesse parte da natureza. Algumas coisas do seu, entre aspas, trabalho real são transferidas para o artificial, como, por exemplo, a criatividade. Mas como eu tinha dito, o foco do vídeo não é esse. É como se as famílias tivessem alguma coisa que, no meu ver, é como se fosse um espírito original, vamos dizer. Seria uma boa forma de explicar. Uma função ou crença de que está dentro dele e que tentar apagar essa crença seria algo tão danoso que até certo ponto é correto dizer que você apagar essa crença, apagar esse espírito do homem, seria como se fosse apagar o próprio homem, entende? E isso acontece de uma certa forma hoje, né, por se viver numa sociedade moderna, onde não existe um vínculo com o que você faz. Você troca de emprego amanhã e nada do que você fez no seu passado se atrela a você. Você faz de alguma coisa de um extremo. Um dia você está consertando o carro, outro você é um executivo. Dois mundos completamente diferentes e que não carregam coisas com você. Mas o que eu quero dizer é que esses atributos são que dão a verdadeira imortalidade. A criatividade de um ferreiro, a espada que ele aprimorou, o método que foi passado pelo seu pai, o cuidado e a delicadeza de um médico, a sabedoria de um rei, a força e espírito da vitalidade de um guerreiro que combate um invasor.
São todas características que definem você e a sua linhagem melhor do que qualquer coisa. São comportamentos que é como se fizessem parte do seu sangue. A agressividade de um avô, passada para um pai, depois para um filho, pois o seu tataravô era um soldado, um bravo guerreiro que lutou em inúmeras guerras. A habilidade com um carro, porque seu ancestral guiava uma carroça. É como se com cada ação que você fizesse numa atividade rotineira, que sim, o ser humano sempre foi um animal rotineiro, é como se você botasse o seu espírito nela. Aquilo define muito bem você. E não é num sentido de vista ruim. Não é como, não, você é o seu trabalho. Não quero dizer isso. Eu quero dizer que o seu trabalho, ele é uma representação máxima do que o seu espírito condiz, do que você realmente faz com maestria. Deu de lembrar que é dali que você tira o seu sustento e passaria a maior parte do seu dia em tese. Mas como eu havia dito anteriormente, esse vídeo, isso tudo é apenas uma teoria. Ela possui várias falhas. Eu não consigo explicar, por exemplo, por que o filho de uma família de médicos vira um corredor profissional e ele consegue sucesso com isso. Iria totalmente contra a minha teoria. Ou pessoas que seguiram a linhagem dos seus antecessores e foram péssimos profissionais. Médicos e reis que desgraçaram seus dependentes. Existem várias falhas nessa teoria, mas o que eu quero dizer é que a verdadeira imortalidade, que dá para dizer que o ser humano busca desde eras remotas, é o que torna o seu sangue único, entendeu? Por mais que todas as eras foram poucos que ascendiam à nobreza, e todos, pelo menos a maioria, eram pessoas medíocres e comuns, é porque eram suas posições e aquilo era o que tornava o seu contexto marcante. Um pedreiro do século XII foi uma pessoa ordinária, mas marcante para o seu tempo, pois a sua marca perdurou durante eras. Sua criatividade e dedicação com os blocos o eternizaram numa construção. Tudo isso porque ele seguiu o seu espírito. Uma boa frase que fixa o que eu estou querendo dizer é que, de certa forma, existem duas mortes para um homem. A primeira vez é quando seu coração para, e a segunda vez é quando seu nome é mencionado pela última vez. O que indica que, de certa forma, alguns homens eles podem ser imortais. Mas é só isso por hoje. Meu nome é Hitomi e eu espero que vocês tenham gostado.